A história do Amapá, olha, é uma daquelas que parece roteiro de filme. A gente está falando de impérios, de tesouros escondidos no meio da floresta e da construção de uma fortaleza gigantesca, uma das maiores das Américas. Então, vamos lá, vamos entender como é que essa história toda se desenrolou. Ok, para começar, a pergunta que não quer calar é essa aí. O que é que tinha de tão especial nesse canto aparentemente remoto da Amazônia? Por que Portugal, Espanha, Inglaterra e até a Holanda, 4 potências, estavam de olho na foz do rio Amazonas? A resposta para isso, gente, vai definir o destino de uma região inteira. Pois é, tudo começa com uma briga daquelas. Pensa no Amapá como se fosse o portão de entrada para um tesouro imenso. A localização ali era a chave de tudo. Quem controlasse a foz do Amazonas basicamente controlava o acesso à maior bacia hidrográfica do planeta. Era um prêmio, um prêmio geoestratégico gigantesco. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar as coisas em perspectiva. Olha só, a exploração espanhola lá no século XVI foi só o pontapé inicial. O negócio esquentou mesmo no século XVII, quando a cobiça de todo mundo aumentou. Virou uma verdadeira panela de pressão, sabe? E isso forçou Portugal a tomar uma atitude drástica no século XVIII, senão ia perder o território de vez. E aqui estão os grandes jogadores desse xadrez. Muita gente pensa que era só Portugal contra a Espanha, mas não, nada disso. Ingleses e holandeses também estavam na jogada, tentando fincar a bandeira deles por lá. Isso transformou a fronteira norte do Brasil numa área super vulnerável. Beleza, então a gente tem esse cenário, todo mundo querendo um pedaço da terra. A pergunta é, como Portugal conseguiu, no fim das contas, tomar as rédeas da situação? Porque, olha, a receita de bolo que funcionou para o resto do Brasil, aqui não ia dar certo, não. E aqui a gente quebra um mito bem comum sobre a colonização do Brasil. Sabe aquela história de capitanias hereditárias, de dar terra para nobre? Pois é, no Amapá isso simplesmente não funcionou. E por quê? Pensa bem, a região vivia sob ataque, era uma zona de conflito e não tinha ouro fácil à vista. Que nobre ia querer investir o dinheiro dele numa terra de guerra? Nenhum. Então a solução teve que ser outra, uma estratégia militar mesmo. Construir fortalezas e vilas planejadas pelo Estado. Tá, mas peraí. Essa estratégia militar toda era complicadíssima e custava uma fortuna. Então, qual era a recompensa? O que tinha lá que valia tanto esforço? O que movia essa cobiça toda? A primeira coisa que vem à cabeça é ouro, prata, talvez cana-de-açúcar, né? As riquezas clássicas da colônia. Mas o segredo da Amazônia era outra coisa, uma coisa bem mais sutil. Não, o verdadeiro tesouro não era algo que se cavava do chão. A riqueza estava viva, brotando das árvores, das plantas, daquela floresta imensa. Era o que a gente pode chamar de ouro verde da Amazônia. E o nome desse tesouro era esse aqui, ó, Drogas do Sertão. Calma, não tem nada a ver com o que parece. Era o nome que se dava para um monte de produtos da floresta que valiam uma grana preta na Europa. Pensa nelas como as especiarias da Amazônia. E olha só alguns exemplos desses tesouros. O urucum era um corante vermelho super valioso para a indústria de tecidos lá na Europa. Guaraná, um estimulante exótico, potente. E claro, coisas como a castanha do Pará, o pau-cravo, eram iguarias que ninguém mais tinha. Controlar o comércio disso tudo, isso sim era o verdadeiro motor da economia da região. E agora, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. De um lado, a ameaça estrangeira constante. Do outro, a riqueza das drogas do sertão. Portugal precisava de um plano mestre para resolver isso. E esse plano veio com um nome: Reformas Pombalinas. Foi mais ou menos na metade do século XVIII, sob o comando do famoso Marquês de Pombal, que a chave virou. A administração colonial deixou de só apagar incêndio e passou a ser proativa. O objetivo era bem claro, na verdade: deixar o império mais eficiente, mais lucrativo e, o mais importante de tudo, mais seguro. E para a Amazônia, o plano podia ser resumido em 3 passos bem estratégicos. Passo 1, tirar de cena os jesuítas, que tinham muito poder por lá. Passo 2, centralizar toda a administração na mão da coroa. E o passo 3, que é o crucial para a nossa história aqui no Amapá, proteger e fortificar de vez aquela fronteira norte. Essa frase aqui resume perfeitamente a cabeça do Pombal. A ideia não era só se defender por defender, era garantir que o território estivesse seguro para que se pudesse explorar a máximo tudo que ele tinha a oferecer. Era defesa com um objetivo econômico claro. Bom, e tudo isso nos leva ao grande clímax dessa história. Um plano tão ambicioso assim precisava de algo concreto, um símbolo de poder que todo mundo pudesse ver,
cravado ali na terra. A estratégia que estava no papel precisava virar pedra, muralha. Precisava de uma âncora. E o ponto mais estratégico para essa âncora era, sem dúvida, a margem norte da Foz do Amazonas. Exatamente onde hoje a gente encontra a cidade de Macapá. E foi assim que nasceu a Vila de São José de Macapá. É importante entender isso. Ela não foi uma cidadezinha que foi crescendo aos poucos de forma natural. Não. Ela foi projetada, desenhada com um objetivo militar claríssimo: ser a base para defender e ocupar toda a região. E no coração desse projeto, claro, estava a sua fortaleza. A fortaleza de São José, então, era muito mais que uma construção militar. Ela era a materialização de todo aquele plano do Pombal para a Amazônia. Era um recado, sabe? Um recado de pedra para as outras nações da Europa, dizendo em alto e bom som: essa terra aqui tem dono. E para a gente fechar, vamos pensar um pouco no legado disso tudo. O que essa história, essa origem de defesa e estratégia, diz sobre o Amapá que a gente conhece hoje? Se a gente for resumir a ópera, a história do Amapá é basicamente essa. Um lugar tão estratégico que virou prêmio de disputa entre impérios. Um lugar rico não por ouro, mas pelos tesouros da floresta. A necessidade de um plano ousado, as reformas pombalinas, para garantir o controle. E o resultado de tudo isso, a fundação de Macapá como uma cidade-fortaleza. Cada um desses pontos ajuda a definir a região até hoje. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A identidade de Macapá foi forjada na guerra, na necessidade de defender uma fronteira. Então, como é que essa herança, essa alma de fortaleza, influencia a cidade hoje, em tempos de paz, no mundo tão diferente? É uma boa pergunta, né? E a resposta, bom, a resposta continua sendo escrita todos os dias.